Boa noite, vamos dar início aqui à nossa aula 38. E a gente tinha visto na aula passada sobre os elevadores, aqui sobre o elevador, né? E como nós tínhamos feito aqui o teste de lâmpada na IHM, né? Então tínhamos testado esse ponto aqui, né? E tínhamos feito esse intertravamento, né? Agora vamos fazer, na verdade, aqui os aciona o que? A gente vem aqui no elevador. Vamos fazer aqui, ó, na memória D23, vamos chamar na tela tanto o botão avança, como o botão recua, como o botão elevador recuar no valor, né? As mensagens no valor DM23, no valor 0, no valor 1, no valor 2, valor 3, valor 4 e valor 5. Então a gente vai fazer isso só que dentro do CX Programmer, né? Então vamos começar aqui. Então a primeira coisa, vamos copiar os 3 pontos e vamos aqui, ó. Então a gente precisa fazer aqui seria o que, né? O enviar mensagem para IHM de acionar botão avança tela manual do elevador, né? Então a gente precisa enviar aqui acionar botão de avança, como está aqui, né? A gente precisa fazer. Então para fazer isso a gente tem que estar o que na tela manual elevador, que seria no end comercial 16 na D1. Então vamos lá colocar isso na nossa. Então vamos aqui no New Instruction, a gente coloca um igual, seria end comercial 16 no D1. Então essa seria a nossa faixa, né? E o que a gente vai fazer mais aqui, né? O que a gente vai fazer aqui, né? Precisa estar isso daqui aqui. A gente precisa agora do que? Está no avança elevador, né? Para poder o que? Fazer um movimento de avança, né? Então no D22 0. Então a gente vem aqui, coloca de novo aqui New Instruction igual end 0 no D22. Então a gente está aqui, já está na faixa branca aqui do D22 0, mais a faixa D22 no 0, mais a faixa de baixo D23 no 0. E aí a gente vai mandar, a gente vai no D22 0 e na tela D1 16, né? Na tela D1 16. E a gente precisa enviar essa mensagem D23 no 0, né? Então vamos enviar essa mensagem. A gente precisa o que? Para avançar o carro, para avançar o elevador, aqui que a gente precisa primeiro? Primeiro precisamos que o elevador esteja recuado. Então C 1.02 seria o que, né? Elevador recuado. Com o elevador recuado e o botão W 0.07 fechado, que seria não é isso aqui, espera um pouquinho, seria o W 0.06, seria o botão de avança não apertado. Ele envia, ele faz um move, né? Faz um movimento do valor 0 para D23. Então a gente vai fazer isso, né? Então é isso que vai acontecer. Se a gente estiver na tela do elevador, no avanço elevador, o sensor de recuado do elevador estiver, aí a gente vai apertar o botão, ele já vai acionar aqui na tela o acionar avança. Nós temos que lembrar que a gente tem um intertravamento aqui, né? Depois a gente tem que ver mais ou menos como a gente vai aparecer essas telas, tá? Então vamos lá, né? Agora a gente precisa acionar botão de recuo. Então como é que seria isso daqui, né? A gente já podia colocar, como foi feito aqui no carro, essa parte aqui. Eu queria mostrar para vocês o botão avança, que seria o que? Já aqui, ó, esse daqui seria o botão avança, ligando ele no teste de lâmpada, tá? Então vamos fazer lá já ele, para a gente não precisar voltar aqui de novo, né? Então como que a gente faria aqui? A mesma coisa, né? Só que aqui a gente colocaria o mesmo
Ctrl C, Ctrl V, só que aqui não seria esse valor D22 no 0, qual que ele seria, né? Ele seria esse daqui, ó, D22 no 2, teste de lâmpada. Então a gente já faz esse teste de lâmpada aqui. Então seria new instruction igual end 2 no D22. Então, com isso, ele já acionaria. Aí a gente vem Ctrl C, Ctrl V, e aí a gente já une aqui. Pronto, né? A gente já fez o nosso botão aqui, nosso teste de lâmpada, chamando o que? Apertar botão, eu preciso que apareça na mensagem, acionar o botão de avança. Quando você apertar o botão de avança, que seria numa botoeira embaixo da IHM, você apertar, todas as lâmpadas vão acender, né? Então sempre lembrando, aqui seria a nossa IHM, e esse botão de comando estaria debaixo da IHM, ela seria um painel de comando físico, né? A gente fez um virtual aqui só para simular nosso carro, né? Então aqui a gente já fez o botão de acionar avança, né? Vamos fazer aqui então o nosso recua, a mensagem que tem que aparecer na faixa D23, agora no 1, né? Então a gente tem que estar com, aqui ó, só para exemplificar para vocês, precisa estar com o comando ligado, precisa estar com a máquina em manual, nenhum alarme de parada imediata, opa, aqui eu fiz errado, nenhum alarme de parada imediata, aí precisa estar aqui, ó, na tela do elevador, né, que seria essa tela aqui, D1, das memórias D1, end 16, end comercial 16, a gente precisa o que? Está na tela do recua, então a gente vem aqui, escreve igual, end, na faixa, né, recua, D1 no D22, que seria essa faixa, né, onde que estaria isso? D22 no end comercial 1. Então seria aqui, ó. D22, o valor 1. Ele recua o elevador, né? Quando estivesse aí, o que aconteceria? Mais o sensor do elevador tem que estar avançado. O botão de recua seria o W0.07. Só que a gente precisa dele no NF. E aí ele mandaria, a gente mandaria um move aqui. Então seria move, movimentar um dado. Que dado que eu quero movimentar? Eu quero movimentar o dado end 1 para o D23, né? O que é esse end 1, end comercial 1 no D23? Vamos ver aqui, ó. Vou mostrar para vocês aonde que ele está. Então o D23 no 1 seria aqui, ó. D23 no 1, acionar o botão recua. Então quando a gente estiver nessa posição, na tela D1, na tela do elevador, no end 16, no D1, mais o DM22 no valor 1, aí a lâmpada aqui vai escrever aqui no meu D23 1, né, vai estar essa mensagem: acionar botão de recuo. Então vai estar aqui. E aí o que vai acontecer? O botão de recuo aqui vai ficar piscando. E aqui já vai estar avançado. Por quê, né? Porque aqui já vai estar contínuo. Por que vai estar contínuo? Porque o nosso sensor do elevador vai estar atuado, como a gente fez a lógica aqui. Então, comando ligado, máquina em manual, W500, alarme de parada imediata, na tela D1, end comercial 16 do elevador, na faixa branca de cima, D22 no 1, que é recua carro, envia a mensagem na D23 na faixa amarela, aqui na faixa amarela, acionar o botão de recua. Então esse é o ponto, né? Agora, elevador recuado, né? Como que a gente manda na faixa D23 no 2 do elevador recuado? Então a gente copia os três primeiros aqui, coloca aqui, estaríamos na Ctrl C, na tela do elevador, estaríamos aqui, Ctrl C, Ctrl... Aqui não precisaria, aqui assim, só de você estar
no sensor, e o sensor já está atuado, ó, 1.02, e ele já está recuado, ele já pode mandar o move aqui, né? De quê? De elevador. Então aqui, ó, o move seria o end 2 no D23. Então isso seria, vamos ver lá se é isso mesmo. D23 no valor 2. Vamos ver o que é. Então, D23 no valor 2. Elevador recuado. Então vai aparecer na faixa aqui, elevador recuado, quando a gente estiver nessa condição, né? Nessa condição de recua. Aqui pode ter duas condições, ó. A gente pode estar tanto no avança, aqui avança elevador, como na mensagem de recua. Elevador, se o elevador estiver avançado, ele já vai escrever aqui, ó, elevador recuado, tá? Então a gente poderia fazer isso aqui, né? Colocar essas mensagens. Vamos deixar aqui, na próxima aula a gente vai fazer o teste. Se houver algum erro, a gente já corrige online na própria aula, tá bom? Para ficar mais fácil a gente ver como a gente deve pensar, tá? E como a gente pode testar antes de ter a máquina física. Então vamos fazer agora o elevador avançado, seria o comando ligado, a máquina em manual, alarme de parada imediata, estaríamos na tela do elevador. Aqui seria o sensor, se em vez de ser o 102 seria o 103, então seria 1.03, que é a nossa entrada física, né, que é o sensor 1.03. Aqui, ó, elevador avançado. Então é o CIO 1.03, que fica na cabeça da CPU. E aí a gente vai movimentar o que? Um dado. Vamos movimentar o valor 3. Desculpa, move, né? O move, senão você não sabe qual vai usar. O move 3, eu quero jogar esse move 3 aonde? Na D23, na memória, dado de memória 23. E aí ele vai escrever lá. Ele vai escrever o que? Vai escrever isso aqui, ó. Ele vai no D23, no valor 3, elevador avançado, tá bom? Então é isso daí, né? Agora a gente precisa fazer esse intertravamento aqui, que é o perigo lá de trombar. Então a gente dá um Ctrl C, Ctrl V, vem aqui, Ctrl C, Ctrl V, né? Aí é o que é? Envia mensagem para HM de elevador avançado. Bloqueio de movimento do elevador, né? Envia mensagem para HM de elevador avança, né? De bloqueio de movimento pela do carro D23 no 4. É necessário girar a garra para 0 graus. Então a gente vai estar aqui, a gente vai estar na tela de avançar, né? Então Ctrl C, Ctrl V. O que é esse D22 no 0, né? Voltando aqui, D22 no 0, avança elevador. Então a gente vai estar aqui, ó, avança elevador. Nessa faixa D22 no 0, avança elevador. Com o intertravamento, o carro para avançar, primeiro ele tem que estar com sensor, o elevador para avançar, ele tem que estar com sensor de recuado, então seria 1.C, 1.02, o C é o atalho do teclado. Aí ele tem que estar o que? Para dar essa mensagem, ele tem que estar o que? Necessário girar a garra para 0 graus. Se é para girar para 0 graus, quer dizer que ela está o que? Né? Que ela está a 90. Então a gente vem aqui e qual seria o sinal da garra em 90, né? Da garra em 90 seria 1.05, o CIO, né? CIO são as entradas físicas do CLP, CIO 1.05. Então aqui, ó, 1.05 seria o que? Seria o nosso sensor. Ele estando o carro recuado aqui em 90 graus, ele vai movimentar um valor dizendo para mim que o que? Que a garra precisa ser move end 4 na D23, que é na parte, né? Então vai escrever aqui
necessário girar a garra para 0 graus. Então ele vai fazer isso, né? Para a gente ter esse intertravamento, para ter essa mensagem aqui na nossa tela, né? Então precisa girar a garra para avançar. E a gente lembra também que tem que estar com o carro em 0 grau, em 0 graus. Por quê? Porque ela vai estar nessa posição. Então, quando a gente mandar avançar e ela precisar da garra em 0 graus, quer dizer que o carro aqui está recuado. Então, o carro está recuado, o elevador está recuado e a garra não está aqui em 0 graus, está em 90. Para descer o elevador, é necessário aqui estar a 0 graus. Então, quer dizer que quando a gente precisa da garra em 0 graus, o carro está a 0 graus. O carro está recuado. Então, a gente pode colocar aqui até um intertravamento necessário, né? Mas a gente vai fazer esse intertravamento depois. Depois a gente vai fazer o teste e a gente vê, né? A princípio seria isso, tá? Vamos fazer o outro aqui então. Ctrl C, Ctrl V. Aqui seria o que, né? Envia mensagem, giro da garra em 90 graus, bloqueio de movimento do elevador. Bloqueio de movimento do elevador. Bloqueio de movimento. Então, envia mensagem para HM, giro da garra em 90 graus. De que o elevador tá o que, né? Necessário girar a garra para 90 graus. Então, quer dizer que avançar, né? Bloqueio de movimento do avança. Ó, bloqueio de movimento do elevador avança. Avança. Deixa eu só botar maiúscula. Avança. Bloqueio de movimento avança para avançar o elevador. Vamos colocar aqui, ó. Bloqueio de movimento para avançar elevador. Então esse vai ser o nosso questão, né? Então, para avançar a mesma coisa, tem que estar aqui no D22 no 0, que seria onde? Seria aqui, né? Nessa faixa D22 no valor 0. Então precisa estar aqui. Precisa estar com o sensor de recuado no sensor atuado, Ctrl V, e aqui o contrário. Seria o que, né? 1.04, que seria o sensor de quê? O sensor de 0 graus, porque ele vai estar onde, né? Nessa mensagem, o elevador tem que estar lá na ponta, no carro avançado. Vamos colocar aqui, ó, vamos colocar então 1.01. O carro tem que estar o quê? Avançado. Se não tiver isso, não vai. Vamos colocar aqui 1.0. Opa, 00. Para fazer esse movimento do elevador, o carro tem que estar. Vamos criar outras mensagens dizendo que o carro não está avançado, tá? Ou o carro não está recuado na posição da garra de 0 graus ou 90. Mas esse é o ponto. Aí a gente vem aqui, dá um move, a gente vai movimentar o valor. O valor, qual seria o valor? O valor 5, né? Na D23, porque eu quero chamar essa mensagem. Então essa mensagem seria o que, né? O valor 5 na D23. Esse é o valor que eu quero. Ah, desculpa, eu pus aqui end comercial, pus cifrão. End, valor. Ele é bem intuitivo, né? Você vê, se você erra um valor ou erra o caractere, ele já fica em vermelho. E aqui fica uma barra vermelha, né? Não sei se vocês perceberam. Interessante, né? Quando eu pus aqui o valor, ó, já fica uma barra vermelha. Então, isso quer dizer que algum tag, alguma coisa aqui dentro está errado, tá? Então, ele é bem intuitivo, o software da 1. Então, aqui, ó, o movimenta, voltando à aula, né? Movimenta o valor 5, movimenta o end comercial 5, o valor 5 para D23. D23, opa, aqui é D22, D23, que seria o que? No valor 5, né? Necessário girar a garra para 90 graus, perigo de colisão. Então, por quê? Porque se a gente precisa girar a garra a 90 graus, aqui está 0. Precisa girar a garra a 90 graus, quer dizer o quê? Né? Que aqui. Que o carro está o quê? O carro está avançado. Se precisa fazer isso, é porque o carro está avançado, né? É interessante isso daqui, ó. Então, se precisa
virar para 90 graus, se ela está a 0 e precisa de 90, é porque o carro está aqui em avançado. Então foi o que a gente fez, né? Então o carro tem que estar avançado para movimentar essa mensagem aqui dentro do CLP. Então vamos fazer o seguinte, né? Vamos parar a aula por aqui. E a gente na próxima aula vou tentar simular esses intertravamentos que a gente fez agora aqui, né? Os movimentos de dado, o movimento do valor 1 nas dados de memórias 23, né? Do próprio elevador, que é aqui do elevador, né? Eu agradeço a atenção, deixem seu like, se inscrevam no canal, divulguem essas aulas para as pessoas que vocês conhecem, no Senai, no Colégio Técnico, na faculdade, e deixem as suas observações ou suas dúvidas nos comentários, que aí eu faço aulas adicionais de como sanar esses problemas, tá? Eu agradeço mesmo, muito obrigado e até a próxima aula.